Pedro Venceslau está conosco. Pedro, uma boa tarde para você. Os negócios do PCC, Pedro, estão cada vez mais diversificados. Escola de samba, posto de gasolina, políticos e agora suspeita até em time de futebol que movimentam essas cifras milionárias. Não é bom nem para os jogadores, nem para os torcedores, nem para o clube, muito menos para a sociedade, né? Conta um pouco de quão nociva é essa atuação do PCC. Boa tarde, Débora. Boa tarde a todos. Olha, eu cubro o PCC quase que desde a criação da facção que nasceu depois do Comando Vermelho. E são as duas grandes facções brasileiras. De um lado, o Comando Vermelho, que ainda aposta na ocupação territorial, espacial, né? Ainda tem aquela lógica da biqueira, de conquistar novos espaços físicos, regionais. O PCC, por sua vez, se transformou numa grande multinacional do crime, expandindo os seus negócios para além da fronteira do Brasil. Inclusive, eles hoje vendem para a Europa, têm conexões com a máfia, têm conexões com outros países, usam o Porto de Santos como um entreposto. Inclusive, já existe uma operação montada no Porto de Santos. E eu nunca vi uma operação asfixiar tanto o primeiro comando da capital, como essas que estão acontecendo agora, capitaneadas pela Polícia Civil aqui do Estado, pela Polícia Militar, com apoio da Polícia Civil do Estado de São Paulo e também pelo Ministério Público, o GAECO. Porque eles estão avançando com inteligência, ou seja, estão avançando para asfixiar os negócios, expondo os negócios da facção. Como você disse, Débora, existem suspeitas de que o PCC atua no Carnaval de São Paulo. No ano passado saiu uma reportagem, se não me engano, do Estado de São Paulo, mostrando que a escola de samba Vai Vai era um reduto da facção. Depois surgiram notícias de que o PCC estava entrando na política, lançando ou patrocinando candidaturas em cidades menores, para depois fazer aquele projeto de corrupção, de você conseguir fraudar licitações. Prefeitos, vereadores foram presos, implicados nesse esquema. Depois o PCC começou a entrar também nos esquemas de transporte público. Aqui em São Paulo tem essa suspeita, já houve essa confirmação por parte da polícia. Esse transporte público que antigamente era feito pelos pirueiros que vinham da periferia para o centro da cidade, fazendo um trajeto que vinha justamente das ocupações que mais tarde viraram comunidades, ocupações que também são controladas pelo primeiro comando da capital. E como você disse, eles atuam no ramo imobiliário, no ramo de posto de gasolina, no ramo hoteleiro, eles estão em todas, porque eles têm um volume muito grande de dinheiro para lavar. E eles não têm eles têm cada vez menos essa preocupação de ocupação, de enfrentamento, de guerra. Então, eles têm adotado uma estratégia de manter uma certa paz nas ruas, evitando entrar em confronto armado com o poder público, como eles já fizeram no passado, mas, por outro lado, expandindo a influência para setores que antes a gente jamais imaginava, chegando, quem diria, até o Corinthians, que já está numa fase terrível, né? Ô Pedro, agora muito rapidamente eu queria só te pedir, porque você falou muito sobre o aspecto da investigação e o aspecto do próprio crime organizado. Me fala um pouquinho sobre os aspectos disso no Corinthians. Eu, pessoalmente, estou preocupada. O Corinthians ele vive uma fase interna muito atribulada e tem uma disputa de poder dentro do time. A eleição para a atual diretoria foi uma eleição conturbada. No campo esportivo, o time do Corinthians passa por dificuldades no Campeonato Brasileiro, não consegue formar um time competitivo e agora vem essa suspeita de que teria até uma atuação, ainda que indireta, do primeiro comando da capital dentro do futebol. Não que exista uma relação direta entre a atual diretoria e o primeiro comando da capital, assim como não existe, pelo menos não foi comprovado isso, nenhuma relação entre o PCC e a prefeitura. O PCC conseguiu entrar porque fraudou licitações, porque tem os seus esquemas. Mas o fato é que eles mostraram um poder de articulação muito grande, capaz de entrar no futebol, no samba e na política.